Olá, alunos! Na aula passada nós estudamos sobre grandeza e proporção. Vimos que grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Exemplo, o tempo, a velocidade, o peso em quilogramas. Vimos que proporção é a igualdade entre duas razões. E estudamos a proporcionalidade entre grandezas, quando há ou não há proporção entre duas grandezas. Nesta aula vamos estudar sobre grandezas diretamente proporcionais, ou seja, quando duas grandezas são diretamente proporcionais, e na próxima aula, quando estudaremos sobre grandezas inversamente proporcionais, ou seja, quando a relação entre duas grandezas é inversamente proporcional. Temos aqui um exemplo. Digamos que um automóvel se locomova a 50 km por hora e em determinado período de tempo percorra 100 km. Estava a 50 km por hora, percorreu 100 km. Se o automóvel estivesse a 100 km por hora, o que podemos perceber é que a velocidade dobrou de 50 para 100 dentro desse mesmo intervalo de tempo. O espaço percorrido por ele seria 200 km por hora. O espaço percorrido também dobrou, aumentou. A razão entre a velocidade e o espaço percorrido desse automóvel pode ser avaliada em dois momentos distintos e possui resultados iguais a 0,5. No primeiro momento, 50 sobre 100, resultando em 0,5. No segundo momento, a velocidade dobrou, o espaço percorrido também dobrou, resultando também em 0,5. Logo, essas grandezas elas são proporcionais. Por quê? Tanto porque as razões são iguais. Para as grandezas diretamente proporcionais, pelo fato de duas grandezas serem proporcionais, quando os valores de uma são alterados, os valores da outra também são alterados, por consequência na mesma proporção que a primeira. Dizemos que as grandezas A e B são diretamente proporcionais quando aumentando a medida da grandeza a medida da grandeza B aumenta em consequência disso na mesma proporção. Bom, se duas grandezas forem diretamente proporcionais, diminuir a medida de uma grandeza fará com que a medida da outra também diminua na mesma proporção. Por isso, a palavra diretamente é usada para representar esse tipo de proporcionalidade entre grandezas. Na situação apresentada anteriormente, o automóvel dobrou a velocidade. Estava em 50 km por hora, a velocidade passou a ser 100 km por hora. Isso fez com que o espaço percorrido dobrasse. 50 km por hora percorreu 100 km. A velocidade dobrou, logo o espaço percorrido também dobrou. A consequência do aumento da velocidade foi um aumento no espaço percorrido na mesma proporção da velocidade. Por esse motivo, as grandezas velocidade e espaço percorrido são diretamente proporcionais na situação do exemplo lá inicialmente. Porque o aumento em uma grandeza proporcionou o aumento na outra grandeza, na mesma proporção. Temos aqui exemplos de grandeza diretamente proporcionais. Velocidade e distância. Por quê? Vamos analisar. Um carro está a 100 km, a 50 km por hora. Percorreu 200 km, como nós vimos. Percorreu 100 km. Se a velocidade aumenta, quanto maior a velocidade, maior vai ser o espaço percorrido, maior vai ser o espaço. Então, se um aumenta, o outro também aumenta, logo são grandezas diretamente proporcionais. O tempo e distância. Tempo e distância são grandezas também diretamente proporcionais. Porque quanto mais tempo tivermos, quanto maior for o tempo, maior vai ser o espaço percorrido. Né? Então ali eu tenho que percorrer aquele espaço. Se eu tiver mais tempo, eu vou percorrer mais espaço. É como em uma corrida. Uma corrida numa pista de atletismo. Tem lá um tempo que deve ser batido. E temos aquele tempo a percorrer, fazer aquele percurso. Né? Quanto mais tempo tiver, maior será o meu espaço percorrido. Quanto menor o tempo,
menor o espaço percorrido. Tempo e produção. No caso do tempo e produção. Bom, também são grandezas diretamente proporcionais, porque quanto maior o tempo, maior será a minha produção, maior será a quantidade de itens produzidos. Na fábrica de polpas de frutas, por exemplo, né? Quanto mais tempo nós tivermos, mais polpas serão produzidas dentro daquele tempo. Quantidade e custo. Quantidade e custo também são grandezas diretamente proporcionais, porque quanto maior a quantidade de um produto, mais eu vou pagar por ele. Se um aumento na quantidade aumenta o custo, aumenta o meu valor total, logo estamos tratando também de grandezas diretamente proporcionais, porque o aumento de uma grandeza gera um aumento na outra grandeza. Área e preço do terreno. Quanto maior o terreno, maior a área, né, no meu terreno, maior vai ser o preço. Ok. Assim sabemos que uma proporção é direta, duas grandezas são diretamente proporcionais. Quando tendo duas grandezas, verificamos que temos duas grandezas aumentando, a outra também aumentará. Temos duas grandezas. O aumento em uma provoca um aumento na outra, e diminuindo uma, diminui a outra. Logo, são grandezas diretamente proporcionais. Para entendermos melhor essa relação diretamente proporcional entre duas grandezas, temos aqui uma grandeza número de fotocópias, outra custo em reais. Quanto maior o número de fotocópias, podemos perceber, maior é o valor pago. Uma fotocópia custando 25 centavos, duas 50, 4 real, 6,50. Ou seja, quanto maior o número de fotocópias, já falamos, maior será o valor pago. Se aumentarmos a grandeza número de cópias, aumentaremos também a grandeza custo. Uma variação, temos duas grandezas. Uma variação em uma gera uma variação na mesma proporção na outra. Aumentando uma, a outra também aumenta. Diminuindo, a outra também diminui. E essa é a ideia da relação entre grandezas diretamente proporcionais. É isso, bons estudos, até a próxima.